Boa noite. Estamos iniciando mais uma live dessa maratona das mulheres no mês de março, uma homenagem às mulheres. Já temos aqui os primeiros convidados entrando. Silvana, salvo engano, já entrou. A Adriane está aqui também já. Tudo bom? Tudo, e você, querido? Ótimo. Que bom. Está em São Paulo ou está na fazenda? Estou na fazenda, cheguei ontem. Está em São Paulo, na fazenda ou nos Estados Unidos? Não, estou na fazenda, Sérgio. Ó, lá nos Estados Unidos eles não me deixam entrar, cara. Tá difícil para nós. O brasileiro está difícil. Está bem difícil. Mas tudo bem, não posso reclamar. Aqui na fazenda é muito bom também. Adriana, eu estou autorizando e não está dando certo, não sei por quê. Às vezes é sinal, conexão, já ela entra. Ela está super antenada aqui no WhatsApp. Já está, eu estou vendo aqui, o pedido dela já chegou. Vamos fazer de novo. Já ela entra. Não, ela já entrou, só não estou conseguindo chamá-la para estar conosco no vídeo. Mas ela já está nos ouvindo. Agora acho que agora foi. Agora Tudo foi. bem, Sil? Tudo, Dri, você? Tudo jóia, Tudo. quanto tempo. Agora sim, mas é que estava meio confuso aqui, o microfone estava bloqueado, aquelas coisas, né? Sabe como é que é? Mas depois de um ano a gente aprendeu bastante, que no começo não, não mas é que é o meu celular particular, então eu deixo às vezes o microfone bloqueado e eu esqueci desse pequeno detalhe. Tudo bom? Tudo jóia. Tá com gente nova na casa agora, né, Adri? Pois é, né? Sempre tem novidades, isso é bom. Acho que não sei se o pessoal meu já deu a notícia ou vai dar agora, mas uma boa aquisição. Vamos ver, vamos ver. Estou conhecendo também, né? A fase inicial. Vocês vão ficar só no spoiler ou vão liberar a informação? Quem está liberando é o Sérgio. Eu estou quieta aqui, ó. Eu não estou. Provocou, agora só. Eu não estou lembrando como é que é o nome dele mesmo. É o Fábio? O Fábio Rossi. Isso. Saiu da Flytour e foi para a MCI. Tá. Então, ele que está anunciando, eu não fui, né? É que a gente tá. Isso aqui é bastidor ainda, a gente já vai começar já a live, mas enquanto isso a gente vai dando spoiler, né? Um tricô. Um tricô. O tricô é bom. Tudo bom? Então tá ótimo. Bom, vamos começar, então já estamos com as duas convidadas de hoje. Eu sempre faço uma abertura. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é a nossa sétima live dessa maratona, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que nós estamos fazendo durante todo o mês de março, segunda e quinta-feira. Essa é a penúltima segunda-feira que nós encerramos essa maratona. Já estiveram conosco a Ana Luísa Diniz Sintra, a Anne Morrissey, Cláudia Coelho, Cris Ayuama, Elza Tsumori, Érica Drummond, Fábia Tanabe, Fátima Facuri, Isabel Barbosa, Leila Bueno, Marina Petilivanes, Olinda Ramos e a Silvana Gomes, sua xará-se. Minha xará. Então, um time de mulheres maravilhosas que serão complementadas hoje pela Adriane Pereira, do MCI Brasil, e a Silvana Torres, da Marcap. Infelizmente, devido a problemas particulares, a Ana Carolina Nani não vai poder estar conosco. Uma pena, mas fica para uma próxima. Bom, nós temos aqui duas mulheres que são lideranças importantes em nossa indústria. E vamos começar a conversa com elas. Nossas duas convidadas hoje têm uma trajetória de destaque no desenvolvimento de eventos e viagens de incentivo.
podemos considerar que a sensibilidade e a atenção nos detalhes, uma das características em que a mulher é muito melhor do que o homem nessas duas características, permite que vocês performem melhor na área de incentivo? Vamos por ordem alfabética, Adriane? Pode ser, sem problema nenhum. Eu acho que o radar feminino funciona sempre. Não sei se a Sil vai concordar comigo, mas, em geral, as mulheres têm um radar, têm essa, mesmo como você mencionou, uma atenção ao detalhe, enfim, tem uma sensibilidade maior. Mas tem os homens que mandam bem também. Eu conheço alguns no mercado que eu vou te dizer que tem um radar também bem bom. Mas, no geral, eu diria que as mulheres, isso facilita bastante. Na minha vida profissional, facilitou bastante também. Eu lido com detalhes, né? Com o pequeno detalhe, aquele olhinho bem crítico para coisas pequenas, que normalmente os homens têm um olhar mais periférico. Mas tem gente boa também do sexo masculino fazendo eventos e fazendo viagem de incentivo. Não sei se a Sil também tem essa opinião, mas tem gente boa também do sexo masculino. Eu acho que isso é um estereótipo, sabe, Sérgio? Que as mulheres são mais sensíveis e cuidam mais do outro do que os homens. Além de ser um estereótipo, eu acho que tem uma coisa de mindset também, que vocês, coitados dos menininhos, vocês escutam desde cedo, não pode chorar, tem que ser durão. E eu percebo que, na grande maioria que não teve essa criação, onde se permite chorar, que não é feio o homem chorar, eu conheço homens que são altamente sensíveis, até mais do que muitas mulheres. E o oposto também é verdade. Eu conheço algumas boas menininhas, e eu me incluo nisso, então não é uma crítica, é uma constatação, que são mais duras do que muitos homens, que são mais assertivas e não expõem tanto os sentimentos quanto as mulheres, na sua maioria. Então, eu acho que isso é um grande estereótipo. Eu acho que homens e mulheres têm, sim, uma baita sensibilidade. E aqui, já levantando uma bandeira do empoderamento feminino, meninas, não criem machistas que não podem chorar. Deixem os meninos chorarem. Deixem eles se emocionarem. Eles serão pessoas muito melhores, acreditem. Concordo, Adri. Super concordo. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu tenho na minha trajetória, na minha equipe, sempre teve homens participando e sempre eram pessoas sensíveis e focados no detalhe, porque senão nem trabalhariam com isso. Eu acho que são habilidades, são coisas que vêm naturalmente, depende do perfil de cada um também, né? Como a Sil falou, de criação é uma coisa, e aí o perfil, tem pessoas que são mais detalhistas, tem pessoas que são menos detalhistas, e tem a questão do estereótipo, né? De homem não faz isso, homem não faz aquilo. Mas eu sempre tive na minha equipe, com muito orgulho, gente que mandava ver. Então, eu vou citar aqui até um cliente que eu e você, Adriane, trabalhamos juntas. É um cliente que era o sponsor de um programa que existe até hoje na Whirlpool, chamado Top Club, e o Renato Cassu era o sponsor interno desse projeto. Vou dar o perfil técnico dele. Ele era gerente geral de vendas, engenheiro, assertivo, diretivo, números, planilha, Excel. Esse era o cara. Quem era o Cassu cuidando do Top Club? Um poeta, uma pessoa sensível, uma pessoa que faz chorar, uma pessoa que faz sorrir, uma pessoa que engaja. Veja, um homem hétero, casado, com pai, filhas. Então, assim, grande bobagem. E, assim, falar que esse Renato Cassu não era um cara detalhista, ele era um porre de detalhista. Falava assim, gente, o cara enxerga... E olha, a gente sempre teve uma fala, né, Adri? Gostar de viagem de incentivo é amar detalhes. Sem dúvida. O capeta mora no detalhe. Então, assim, se eu tô te falando que esse Cassu era um detalhista e um poeta, e ao mesmo tempo um baita executivo, ele é a prova viva, ambulante, de que isso é um estereótipo. A gente tem que parar de falar que a mulher é mais sensível, então ela cuida melhor do outro. Não, mentira, tem muito homem que faz isso muito bem também. Que bom. Que bom que tenha, que o homem cada vez esteja melhorando nisso. Melhorando e aprimorando essa capacidade de ser sensível, né? Sem dúvida. Muito bom. O Comitê de Relações Humanas da AMPRO debateu, salvo engano, foi em 2018,
a questão do assédio nas empresas de comunicação. Inclusive, teve um workshop, palestra, teve uma pesquisa que foi feita também. Como vocês estão vendo essa questão atualmente? Vamos começar agora pela Silvana. Esse comitê foi a evolução do comitê que eu fundei em 2016, do Women Empowerment. E aí, naquela época, a gente achou que o empoderamento feminino era uma das vertentes e que esse comitê devia ganhar uma abrangência maior. Por isso, até a gente trocou e substituiu o nome. E assédio está diretamente ligado ao empoderamento feminino. O que eu acho? Eu acho que o mundo das agências onde eu vivo é um solo muito fértil para assédio. Existe uma cultura aí muito antiga, data de Mad Men. Qualquer um que assistiu essa série vai ver várias abordagens de assédio ali. Então, isso é muito antigo e durante muitos anos foi quase que aceito pelas mulheres por uma condição de impotência. O que a gente percebe agora, e esse comitê acho que lançou luz, começou uma discussão, abriu esse assunto para dentro E olha, foi muito triste na época a gente perceber que os CEOs da grande maioria das agências da Amplo estavam com medo de trazer essa discussão à tona porque tinham receio de mexer nesse vespeiro. Não, cara, a gente tem que mexer nesse vespeiro. As pessoas têm que começar uma cultura nova dentro de inadmissível. Não é só porque você vai fazer uma denúncia no Ministério Público, não é só porque a tua empresa vai assinar um TAC que você tem que obedecer. Não, isso tem que ser uma coisa genuína. Então, acho que está longe de termos um ambiente saudável, mas muito, muito longe, Sérgio. Eu acho que essa briga mal começou, mas eu acho que é importante que o primeiro passo foi dado em relação a... Vamos discutir esse assunto? Isso não é bom, isso é inadmissível. Mas eu não acredito que a gente esteja perto de uma virada, de uma reversão. E não acho que a pandemia seja um catalisador como ela tem sido em vários outros assuntos, né? Em digitalização, em modelo de negócio home office, tem um monte de coisa que a pandemia está mexendo positivamente na forma de ser, de trabalhar. Não acho que a pandemia vai ter nenhuma interferência que nos ajude a melhorar esse quadro de assédio no trabalho, infelizmente, Sérgio. Antes de passar para a Adri, eu queria... A Vera Campati está nos assistindo. Algumas pessoas põem o nome, mas o nome não é compreensível. Não sei para quem nos conhece, né? Cláudia Silva está nos vendo. A Carol Festa. Egli Solen, não tem exatamente... Rosolém, eu conheço ela. Egli Rosolém, isso. Egli, tudo bem? Tudo bom? Olinda Ramos. Oi, Olinda, tudo bom? Olinda! A Olinda está em todas. Dana Cinta, olha aqui, inclusive grandes mulheres inspiradoras, beijos em todas. Dana da HZ Eventos. Adriana, querida, da HZ Eventos. É Adriana ou Dana? Porque aqui está como Dana. Dana? Eu não sei se é a Adriana, agora eu fiquei na dúvida. É Dana da HZ Eventos. Não é acho que não é a Adriana. Tá bom. O Dana é outro. O Rogério Bisberg. Vamos ver quem mais aqui. Márcio Menezes. Cristiane Sabagete. Essa está sempre conosco, lá do Rio de Janeiro, da Xerox. Wilson Canova. Carolina Augusta. Ei, Carol! Gilberto, Astur. Ana Carolina. Está entrando gente, está ótimo. Vamos lá, gente. Vamos entrar. Gente querida. Ixi, eu preciso tomar cuidado que eu vou falar. Minha mulher está assistindo. Não, ela já é do nosso fã-clube. Fica frio, Sérgio. Eu sei. O Marcos, nosso sócio, está dando boa noite. Está dizendo aqui, viu, Adri, que a nota sobre o Fábio Rossi já está no portal Eventos. Pronto, não é mais segredo.
Viu? Então, o seu spoiler já repercutiu. O spoiler, você vê, a gente já tinha dado, né? Bom, estamos aí, estamos vendo aí a Ana Carolina Butti. Então, temos várias pessoas aqui assistindo. A gente, inclusive, sobre essa pesquisa, esse trabalho que a Ambro fez, a gente também fez internamente dentro do seu curso. A gente levou aquela pesquisa, viu, Silvana, para ser apresentada para os clientes das agências. Nós tivemos, foi um evento que a gente fez, não estou me lembrando qual cidade, eu acho que foi em Foz do Iguaçu, não estou com certeza, mas tinha uma agência de 70 clientes, e também ficaram extremamente impressionados com os dados que aquela pesquisa indicava. Eram realmente muito contundentes e dramáticos, né? Dramáticos. Dri, segue a bola. Até nessa parte eu não acompanhei esse trabalho da Amplo, então eu não tenho os dados que foram coletados, né? A única coisa que eu poderia acrescentar aqui seria um pouco da minha experiência pessoal, mas eu sempre tive sorte de trabalhar em ambientes que não tinham esse problema. Quer dizer, eu nunca percebi, nem em relação a mim, essa questão de assédio, nem em relação a funcionários da minha equipe ou outros que aconteceram. Mas eu também, eu sou uma história um pouco à parte, né? Eu trabalhei 26 anos numa empresa cujo dono estava ali, enfim, e ele era uma pessoa super bacana, nunca teve nenhum problema, nem com outros funcionários dentro da empresa. E agora eu também estou em uma outra empresa que é multinacional, que é grande, onde há uma maioria de homens, até na questão na área de eventos, enfim. Mas eu também nunca observei nenhuma questão de assédio. Acho que muito antes, assim, quando comecei nessa área de eventos, tinha um pouco mais evidente para o meu lado. Mas a gente sempre soube sair de alguma forma dessas situações. Nunca eu tive nada muito constrangedor ou que inibisse de forma muito grande. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão super importante de ser abordada. Acho que hoje em dia muita gente ficou quieta, muitas mulheres aguentaram coisas que não deveriam ter aguentado. E, para mim, assim, nunca foi uma coisa muito evidente nos ambientes onde eu tive a oportunidade de trabalhar. A Silvana tem uma trajetória maior, de empresas grandes e tudo mais, e depois na Markup, e deve ter tido contato também com outras agências onde, né, deve ter sido levantada essa questão. Mas eu, particularmente, graças a Deus, nunca tive muito constrangimento em relação a isso, não. Olha, o Ibrahim Jorge Tatu está aqui nos assistindo. Oi, Ibra. Grande Jorge. E Milena Diniz, o Ibrahim está dando boa tarde para vocês. Sérgio Filho também está aqui nos assistindo. Beijo, Serginho. E o LP Galhardo, que eu não sei quem é, mas tudo ótimo, nos assistindo. Leandro, aí. Você. Às vezes, a sigla do Instagram, nem sempre a gente sabe qual o nome que a pessoa está usando, né? Muito bom. Silvana, você já começou, então eu vou passar para você, você já começou a falar. A ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU vem trabalhando para promover os princípios do empoderamento das mulheres que você acabou de citar. Qual a importância desse trabalho e como é que está o andamento desse trabalho hoje no Brasil, na Amplo e fora da Amplo? Hoje nós somos uma agência signatária desse Pacto Global. Se eu não me engano, a NETSA foi a primeira agência a ser a signatária, a gente veio logo na sequência, e dentro desse comitê... A NETSA é da Fabiana, né? Isso, da Fabi, ela mesma. E dentro desse comitê que era o antigo Women in Empowerment, a gente trouxe um workshop falando da importância das agências aderirem ao Pacto Global, porque você assume o compromisso e dentre as 7 verticais que existem para você poder trabalhar dentro da empresa, você escolhe 2 ou 3 e se compromete com um plano de trabalho de como é que você vai fazer para atingir aquelas 3 primeiras metas que você se colocou. Eu vou contar aqui primeiro como uma experiência da nossa empresa, que assinou esse Pacto Global tem uns 3 anos aproximadamente. A mudança de atitude, a mudança de comportamento, a forma como o time passa a perseguir essas metas, que não tem nada a ver com meta de bater número, trazer cliente para casa,
diminuir turnover, não tem nada a ver com isso. Você busca metas que estão muito mais ligadas ou à sustentabilidade do planeta, ou ao empoderamento feminino. São 7 coisas que não tem nada a ver com o business em si, mas que a gente acaba percebendo, e aí é um testemunho muito, muito nosso, muito real, que coincidência ou não, desde que a gente assinou o Pacto Global e vem trabalhando nesses pilares, a empresa vem conseguindo. Então, não é uma coincidência. Então, o que é a minha grande recomendação aqui? Que as empresas parem, olhem, vejam, isso não é uma babaquice. ONU Mulheres, mimimi, vão tratar lá de feminismo. Não é isso. O Pacto Global é uma coisa muito mais abrangente, é muito sério. E isso, no final do dia, impacta no resultado das empresas. Eu super recomendo. A Ampro começou esse trabalho dentro do Comitê de Relações Humanas. Como agora quem está cuidando dele é a Dilma, eu não estou acompanhando em que pé que está a adesão das agências em relação ao Pacto Global. Mas é um trabalho incrível que eu super recomendo. Eu acho que isso não é um privilégio só das multinacionais. Eu acho que toda e qualquer agência precisa conhecer o que é isso para se sentir motivado a buscar esse pacto global. É muito bacana. Então, todo ano eu renovo através de uma carta de próprio punho. Isso é divulgado para o time. A gente vai mostrando os KPIs de como a gente está avançando dentro dessas metas. Então, a gente tem lá, por exemplo, o empoderamento feminino é a nossa meta número 1. Então, a gente vai mostrando a cada ano o percentual de mulheres no time, o percentual de mulheres na média, na alta liderança, na sociedade. É muito bonito de ver como o time abraça a causa. E isso dá engajamento, isso dá unicidade ao time, isso dá propósito. Então, assim, eu sou super partidária do Pacto Global, recomendo, porque no final do dia é EBITDA na veia. Aqueles que estiverem nos ouvindo, que tiverem interesse, basta entrar no site da Ampro, lá no Comitê de Relações Humanas, né? Isso, e exato. tem os dados, a forma de inscrição. A inscrição pode ser feita diretamente ali no site da Ampro. A Ampro está disponibilizando essa inscrição a todos aqueles que quiserem. Tá? Adriana, algum comentário? Não, eu só vou fazer um comentário que eu acho importante realmente levantar essas questões, né, que até um tempo atrás não eram levantadas, principalmente em áreas onde as mulheres representam um número menor de participantes. Na área de comunicação, a gente até tem bastante mulheres dentro do quadro, então acho que aí é um caminho mais fértil, mais fácil de absorção dessa nova mentalidade, enfim, de levantar essas questões. E nós fizemos um lançamento no nosso kickoff agora da MCI, e também foi uma das questões levantadas do Global e as pessoas participando e perguntando, porque percebe-se que em alguns lugares, e no nosso caso até tinha mais homens na diretoria do que mulheres, né? E foi uma questão levantada e o nosso CEO global falou, não, isso é um trabalho nosso, a gente já está desenvolvendo um trabalho onde a participação das mulheres, principalmente nas empresas de comunicação e marketing, tem que ser mais relevante, tem que ser mais atuante, e vamos prestar mais atenção nisso, porque, na verdade, as pessoas não prestavam muita atenção. E agora, com toda essa discussão, está sendo mais considerado dentro das empresas. Eu acho que isso se tornou um ponto de relevância, entender melhor, ver a participação das mulheres dentro da empresa, quantas têm a chance de progredir e crescer dentro da empresa, quantos não, a equivalência salarial ou não. Enfim, são pontos que estão sendo discutidos e eu acho isso super importante. Mas não levar como uma bandeira feminista. Eu acho isso muito raso, acho isso chato. Tem empresas que levam isso como marketing, e eu também não gosto disso. Isso a Silvana até pode falar melhor do que eu, não sou especialista em marketing e comunicação, mas é muito ruim quando as empresas encampam isso para fazer audiência, né? Para fazer, olha, eu sou bacana, eu penso na mulher, eu penso na sustentabilidade, eu penso como um marketing. Então, eu acho que é um ponto, a gente tem que estar com isso bem em mente, que é uma questão de avanço, é um avanço às vezes lento, mas eu acho que é importantíssimo que esse trabalho seja feito sim.
quer acrescentar alguma coisa, Sil, em cima do que ela falou? Ou Não, mudamos já? eu acho que esse marketing que é fake, né? Que você adere a coisas para poder depois levantar bandeiras, ele é um natimorto, né? Porque não tem sustentabilidade, ele morre ali na esquina. Agora, quando você usa uma causa, seja ela qual for, que ela é genuína e isso torna um propósito de todos, você nem precisa divulgar, porque você acaba tendo no seu próprio time a reverberação natural. Então, o marketing é feito, mas é feito de uma forma orgânica, é feita de uma forma muito natural, por orgulho de pertencer, por orgulho de participar, e não porque eu vou colocar lá na rede social, a marcar. A gente nunca divulgou que tinha assinado o Pacto Global, em termos de divulgação de marketing. A gente divulga, por exemplo, quando vai participar de uma concorrência, e aí a própria Olinda que está aqui, ela pode me ajudar a não mentir sozinha. Era um projeto que tinha tudo a ver com empoderamento feminino, aí a gente destaca isso como um diferencial competitivo, porque, olha, a gente está antenado, a gente faz parte, é uma agência que assinou o PAG, mas muito mais para corroborar com aquele projeto que tem um desafio de empoderamento feminino do que fazer marketing por marketing. Então, assim, e mesmo essas empresas, né, que têm esses marketings fajutos aí de sustentabilidade, que é o greenwash que a gente chama, com rede social hoje em dia e que com esse consumidor com a língua afiada do jeito que está, não sobrevive. Não cola. Melhor não fazer, não cola. Certíssimas. Silvia Neglia está aqui conosco. Aqui também está o Marcelo Henrique, Roberto Calage, Luana Sebe, Jorginho Medawar. Eita! Jorginho trabalhou com as duas, hein? Trabalhou com vocês duas, né? Sim, senhor. Falei com ele ontem. Então, Tatiana Marques, lá diretamente de Recife, e está aqui dizendo, pronto, não gosto quando usam como marketing. Exatamente. Quem mais está aqui conosco? O Jorginho dando buenas noches. Buenas noches. E estamos aqui, estamos com bastante gente. Quem está aqui? Acho que alguém aqui, a Tatiana Marques. Recife tinha 2 leões no brasão. Numa ação do Dia da Mulher, mudamos para um leão e uma leoa. Legal. Muito bom. Muito bom. Isso é bom. Parabéns, adorei. E aí vai. Heraldo, né? O Jorginho dando um abraço aí para a Silvana, Luana Maurim. Bom, estamos aí com a nossa audiência nos assistindo. Vamos um pouco agora para a parte meio familiar. As mulheres tradicionalmente já eram impactadas pela dupla, tripla jornada. Principalmente na minha geração, mais ainda, mas até hoje. Durante a pandemia, como vocês lidaram com esse problema da tripla jornada? Agora com filho em casa, marido em casa. Como é que foi isso? Quer começar? Adri, começa. Eu começo? Vai você, Adri. Eu sou um exemplo péssimo para isso. Eu também. Eu não tenho filho e não tenho marido. Não, então eu moro sozinha. Então a minha jornada já sempre foi meio dupla, no sentido assim, eu cuido de todas as coisas da casa de um tempo para cá, né? Eu já fui casada, quem me conhece que está aí agora sabe que meu marido faleceu há 4 anos, vai fazer 4 anos agora. Então o fato da pandemia me fez ficar mais em casa e eu sempre tive que tocar as duas coisas, né? Depois do falecimento dele. Então, na verdade, para mim afetou, mas era um problema que eu já tinha, era uma questão que eu já tinha que lidar. Mas eu não tenho que lidar com escola, com criança, enfim, uma série de coisas. E a Sil também, né, Sil? Você tem eu não tenho, assim, na verdade, eu me sinto muito privilegiada, porque apesar de eu não ter, eu convivo com um time que é tudo uma moçadinha de 30, 35 anos, com filho pequeno, e com as nossas reuniões, a gente acaba entrando, né, na casa do time.
E eu falo, meu Deus do céu, como vocês conseguem, pelo amor de Deus? Assim, é uma loucura. Existem uma série de pesquisas que já foram feitas, números que são dramáticos, do que aconteceu, né, com as mulheres na pandemia, tendo que cuidar do trabalho, da casa, do marido e dos filhos. E da escola dos filhos. Dos filhos com a escola. Assim, são verdadeiras loucas. São loucas. Eu não vou chamar isso de heroína porque ninguém merece uma vida dessa. Não, para quem estava perto de mim, eu dei conselhos avassaladores. Eu falei, olha aqui, tu não tem que fazer almoço e janta todo dia. Onde é que está escrito que essa missão é sua? Escuta, põe seu marido para cuidar dos filhos na hora da escola. Para com isso. Veja, existe um papel aqui que a gente assume completamente equivocado. E eu estou falando isso pelo pouco que eu convivi com a mulherada do meu time. Que eu vi elas lá se matando e o marido do lado fazendo a live dele lá, ou a reunião bonitão. Eu falei, que é isso? Tá tudo errado. Então, assim, aonde a minha mãozinha conseguiu entrar e interferir, eu falei, olha, gente, está na hora de dividir responsabilidade mais do que nunca na vida. Então, assim, o que eu assisti foi lamentável, só mostrou ainda mais essa cultura machista que nós convivemos, onde a mulher acabou acumulando quádrupla jornada. Acho que isso abriu os olhos de muita gente. Muitas mulheres tiveram que deixar os seus empregos para poder dar conta disso tudo. Então, assim, acho lamentável o que aconteceu com a mulher na pandemia. Ela foi sacrificada, massacrada, tratorada de uma forma que eu... E aí, eu não posso me incluir nisso porque eu não tenho filhos, eu estou vivendo aqui, enquanto está essa pandemia, isolada na fazenda, ao ar livre, com os animais. Então, assim, com uma empregada. Então, veja, eu e a Adriane somos péssimos exemplos de como a mulher sofreu na pandemia. Bullshit. Mas com as mulheres que eu convivo, eu, assim, lamento... sinto profundamente, e aonde eu pude enfiar minha mão para falar, pode parar que isso aí, onde é que está escrito que é você que tem que fazer tudo, os maridos devem me detestar, tá, Sérgio? Não, eu concordo com a Sil, eu acho que tudo tem que ser dividido e compartilhado. A minha equipe é muito jovem, muitos também não têm filhos, então não sofreram tanto, mas tem os pais em casa, enfim, e sempre ajudaram em algumas coisas. Mas pegou pesado para algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, para algumas mulheres pegou pesado, sim. Mas a nova geração já ajuda mais, eu já acho que é uma coisa mais aberta. Então, mas assim, para todo mundo já foi um período difícil, a Silvana mais ou menos, mas já foi um período difícil de adaptação, para todos ficarem em casa, né? Que já não é uma coisa comum, né? Você ter que conviver com aquelas pessoas 24 horas por dia. Você convivia 12, seja com filhos, ou seja com marido, ou esposa, enfim. Já é um ambiente difícil de você estar, né, em quarentena, em casa, nessa situação. E ainda ter que dar conta de tudo é realmente complicado. Eu acho que... Eu considero guerreiras ainda. Eu concordo que não é o título ideal, Sil, mas são guerreiras e bravas as que conseguiram tocar. E 1 ano de pandemia, né? É dureza. Mas vamos ver a que preço elas conseguiram. O que sobra de ser humano depois disso tudo? Foi uma fase... A pandemia, eu acho que sacrificou demais as mulheres. Demais. Porque realmente, principalmente aquelas que estão numa faixa aí dos 40 para cima, exato, que ainda estavam na cultura antiga, no mindset antigo. Eu acho que o jovem, 20, 30 anos, já, o mindset já era mais de convivência, mais de dividir tarefas. Eu acredito que tenha tido menos problema, porque o computador travou aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. Exatamente, tem que ser. Quem sabe faz ao vivo. Sempre faz ao vivo. Bem-vindo ao mundo dos eventos. Muito bom. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão da vacinação. Qual a importância que a vacinação tem para o setor de eventos e como é que vocês estão encarando toda essa problemática? Quer falar, Adri? Vai. Posso começar. Bom, para o setor de viagens de incentivo, que é a área que eu
trabalho, né, que eu passo, enfim, envolvida 100% do meu tempo, o passaporte é fundamental. Eu não consigo, é como a carteira de febre amarela, onde você vai constar a sua vacinação ou não. Sem vacina, a Sil deve confirmar isso também, os clientes corporativos não vão investir em viagens para fora do Brasil, nem nada. É uma questão de imagem da empresa, eles se preocupam com seus premiados. Então, existe toda uma cadeia aí que, enquanto a gente não tiver a vacina, as viagens não vão acontecer. Então, é fundamental para o nosso setor que a vacinação ocorra e que ocorra da forma mais rápida possível para que eles possam viajar. Já os eventos, você tem, obviamente, né, a questão dos eventos locais, dos híbridos, você tem mais uma janela por aí. Para a viagem, ela é presencial, né? Eu não tenho outra forma de realizá-la virtualmente. Ou seja, eu posso fazer uma brincadeira virtual com destino, etc., mas não é a viagem de incentivo. Então, para a minha área, é fundamental que a vacinação venha e que venha rápido. Senão, a gente fica parado, como é o que está acontecendo agora. Não, super concordo, Dri. E olhando para uma janela maior, né, que é a nossa grande cadeia de eventos, a vacina é a solução e é dramático, né, o que a gente está vivendo, uma indústria que gera aí tanto emprego, tanto PIB, tanta diversidade, né? A gente tem todo tipo de profissional, de garçom a técnico de luz, de som, operador de turismo, guias. Então, assim, a vacina é a única saída. E aí, quando a gente vê a logística que isso está sendo implantada, a gente vê que nós vamos sofrer mais esse ano inteiro, né? Eu não sou pessimista, mas eu acho que eu tenho os dois pés muito fincados no chão. Eu lembro que o ano passado, abril, maio, aquela chuva de lives com as pessoas tentando prever quando é que volta evento? E muita gente falando, não, em agosto volta. Eu falava, gente, não volta. Agosto não volta. Esse ano foi para o saco. Foi para o saco e esse ano vai de novo, gente. Enquanto a gente não tiver uma massa de grande maioria vacinada, primeiro que mesmo que a gente queira viajar, né, que o cliente seja insano, as portas estão fechadas para o Brasil. Você não consegue desembarcar. Isso é lamentável, né? Eu tenho negócios nos Estados Unidos, eu preciso ir para lá, dar meia dúzia de tapa na bunda de meia dúzia, e não posso, eu não posso ir. Então, assim, acho que é dramático o que a gente está vivendo. Exemplos menores. Você pode, não te deixa entrar. Exato, ou seja, não posso ir, né? Eu vou e volto. Eu vou te dar uma dica. Você pode passar 14 dias no México e depois... bacaníssima. Super. Essa ideia é sensacional. Por isso que eu não fiz ainda, não sabia. Não, você pode passar 14 dias no México e você entra nos Estados Unidos. Não, esquece. Olha o custo disso, né? 14 dias fazendo o quê no México? Mas é uma realidade, tá? Tem alguns brasileiros que estão fazendo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente Eu tenho, inclusive, uma amiga que fez isso. Ela, marido e a filha ficaram 14 dias num resort no México e depois foram para a casa deles, que eles têm casa em Miami, e foram para a casa deles em Miami. É a única solução existente hoje. Para mim, não serve. Então, eu estou aguardando aqui. Mas você pega empresas de menor porte, por exemplo, meu irmão tem um buffet voltado para festas de casamento. Ele só faz casamentos das noivas neuróticas. O ano passado inteiro não teve festinha de casamento. Este ano não teve festinha de casamento. Imagina a cadeia que está envolvida. O chefe de cozinha, os cozinheiros, os garçons, o motorista, a alocação de mesa, cadeira, louça, cristais. Você vê, um buffet de médio porte que não consegue trabalhar já tem um grande impacto. Então, assim, acho que a vacina... se eu tivesse o poder de sensibilizar o Dória, nós todos aqui já tentamos, né? Através de associações, através de movimentos e cartas abertas, e o diabo a quatro. E se a gente tivesse a força de sensibilizar o Dória de que nós somos um grupo importante em termos de geração de empregos, faturamento, quem sabe a gente ganharia uma prioridade, né? Depois dos médicos, depois dos dentistas, depois dos professores, depois dos presidiários, né? Imagina, presidiário vem na nossa frente. O que gera de riqueza? Eu não tenho nada contra presidiário, mas eu não consigo entender a priorização desses grupos. O professor não está na lista, mas o presidiário está. Então, assim, gente, é vacina, 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 vacina. Não tem outro remédio.
A lista de prioridades é do Ministério da Saúde, não é do governo estadual. Sim, sim, mas eu não consigo entender essa lista. Então, mas não é o Dória, nesse caso seria o novo ministro da Saúde. Sim. Porque quem faz a lista do que é prioritário no governo federal e não no estadual, nos estaduais. O estadual traz as idades, né? Entre tantos e tantos anos. Isso. Acho que pelo Dória, ele já tinha vacinado o estado inteiro de São Paulo e não dado nenhuma vacina para o resto do Brasil. Mas, como ele tem que seguir o negócio, ele está seguindo o que tem que ser feito. Então, mas de verdade, a vacina é fundamental e prioritária. A gente tem pouquíssimos países que nós podemos entrar, com base no teste do PCR, mas o resto a gente é escória. Então, isso é lamentável que tenhamos chegado a esse ponto de sermos a escória do mundo e a situação não dá sinal que está arrefecendo de jeito nenhum. Né? Então, tá mas vocês acham que, falando na vacina, inclusive eu saí de uma live para entrar nessa conversa com vocês, que foi a da Brastor e da Bracorp com o diretor da IATA, falando exatamente do passaporte. Quer dizer, que a IATA está criando, que já está começando a entrar em testes. O primeiro teste foi com a Singapore Airlines. Singapore, Qatar, agora acho que a Copa agora vai começar a fazer. Isso mesmo. É a criação e eu, inclusive, fiz uma pergunta lá, e ele, não sei se foi responder a minha pergunta, mas ele acabou entrando no assunto, de que esse mesmo passaporte pode futuramente ser utilizado, por exemplo, para eventos. Então, eu provavelmente tenho defendido muito isso, que a vacinação é muito importante, mas o passaporte é mais importante ainda, porque é o passaporte que vai dizer se eu estou vacinado ou não. Porque, infelizmente, nós estamos muito negacionistas. Uhum. E esse cara que não se vacinou, que se recusou a vacinar, ele vai entrar numa viagem de incentivo tua como? Como é que ele vai participar do teu evento, Silvana? Entendeu? Olha que lindo que você está falando agora. Tu foi premiado, negacionista da porra. Você quer ir para o México de viagem de incentivo, tu vai tomar vacina. É isso aí. Sabe? Outro dia nós estávamos num grupo. É a nossa contribuição. Está aceitando sem nada. Nós estávamos outro dia num grupo que é do SCOL, que é a Associação Profissionais de Turismo, e de repente lá, não, eu me nego eu não aceito ser vacinado. O que você vai responder para o cara? É um profissional, eu não quero ser vacinado. Então, você vai ficar à parte, porque como é que você vai? Eu também não sou obrigado a conviver com quem não quer ser vacinado. Olha que legal, a Tatiana Marques colocou aqui que os Rolling Stones já anunciaram o próximo show só para quem tiver a validação da carteirinha de vacinados. Quem for negacionista e curtir Rolling Stones vai ter que tomar vacina. Olha que lindo. Isso vai complicar a logística do evento? Vai nada. É só para uma segunda catraca. O cara passa, entrega ingresso, passa e apresenta o passaporte. E o Igor está aqui se divertindo, falando kkk, negacionista não vai poder viajar. Estou contigo, Igor, mas não se fuder. Vai ficar na cadeirinha. Vai ficar na cadeirinha. Ajoelhado no feijão. Muito isso bom. Aí, de costas. Não, mas é isso aí. Alguma forma de controle tem que ser feita, né? Obviamente. E as fronteiras não vão abrir se você não tiver esse passaporte, essa documentação. E como eu te falo, essa documentação... Ainda que eu fosse negacionista, para eu ganhar o meu prêmio de viagem, eu ia falar, dá essa porra dessa vacina aí que eu quero ganhar meu prêmio, na boa. Acho que sim. Eu ia lá escondido, tomava a vacininha e ó... Hashtag fica a dica. Eu até recomendo quem tiver interesse, foi muito boa a live da Brastor e da Bracorp. Entre na página deles, eu não sei exatamente o endereço, porque eu entrei direto, mas procurem que vale a pena. Está tudo explicadinho, no mínimo detalhe, como é que vai funcionar esse passaporte que a IATA está fazendo. É muito importante e acho que nós, dentro do setor de eventos, Giovana, você que está mais dentro da Ampro, acho que devemos buscar os eventos pegar uma carona nesse processo, porque isso vai nos ajudar muito. Eles estão muito olhando para a companhia aérea, mas a gente tem que pegar essa carona. Pode expandir.
Exato, eu estou vendo aqui, o companhias Igor Tobias está... estão fazendo controle agora, né? Apesar de você ter controle de fronteira, mas as experiências que eu tive 2 experiências de viagem agora nesse período de pandemia, a companhia aérea que faz o controle se você tem o teste, se tem... Então, por isso eu acho que o passaporte da IATA, eu acho que ele é bastante válido, porque ele ajuda nisso, você só embarca se você tem, como é com a febre amarela em alguns lugares também. Se você tem a documentação adequada, você embarca. Se você não tem a documentação, você já nem embarca. Então, já acho isso melhor do que a pessoa chegar na fronteira lá e, ao passar na imigração, ter o controle do passaporte. Acho que as companhias aéreas vão ter uma parcela bastante importante na verificação dessa documentação e nessa movimentação de pessoas no mundo. Sem isso, acho que não vai rolar. Agora, tem toda uma dificuldade, né, de variantes, se a vacina cobre a variante ABC, surge uma nova variante, você toma a vacina que não cobre aquela. Então, aí agora olha, o aplicativo está sensacional. Mas, gente, quem puder ver, dá uma olhada. O trabalho deles está muito bacana. Eles estão preocupados, por exemplo, que você tem problema que um país aceita determinada vacina e outro não. Então, isso tudo vai estar no aplicativo. Então, se você vai viajar para um país que não aceita a Coronavac, você já não consegue comprar passagem, evita ter que devolução de dinheiro. Por quê? Porque no caso da IATA, a companhia aérea vai informar para você, olha, a tua vacina não vale para você entrar em tal país. Então, ou você muda de país, de destino, ou você não vai poder viajar. Então, e por aí vai. São várias, porque as variações são muito grandes. Ele até citou que há uma previsão, hoje existe mais ou menos 10 vacinas que estão mais aceitas em alguns países do mundo, mas a previsão é que chega a 70 tipos de vacina. E como é que você controla isso? Como é que você controla? Ainda há uma discussão longa aí, né? Mas então, isso vai começo, né? Isso vai estar no aplicativo. No aplicativo vai dizer, olha, você tomou a vacina da AstraZeneca, e essa vacina te dá acesso a tais países e não te dá acesso a outros. Que facinho, né? Nossa. Não, e vai ser um complicador, né? Uma das grandes discussões é justamente essa, né? Como que vai discriminar pessoas que tomaram uma vacina e não pode... Você tem um negócio nos Estados Unidos, você tomou a Coronavac, eles não aceitam, só querem a Pfizer. As empresas têm que contratar uma empresa de incentivo que sabe fazer logística, que sabe trabalhar e que vai saber escolher os clientes. Olha, eu vou mandar para tal país os clientes que usam as... Não, já estou uma questão um pouco além. Mas concordo. O que vai mudar, Adri, é que nós vamos ter que pôr um filtro a mais quando for fazer destino, falando, vamos o teu público aí, o Whirlpool, Coronavac, o que é a maioria? 90% é Coronavac, tá bom. Quais são os países do mundo que não aceitam? Elimina na largada. E se tiver 50% de cada lado, manda os homenageados para 2 países diferentes. Um que aceita a AstraZeneca e o outro que aceita a Coronavac. Não, e é complicado. Se aqui em São Paulo, eu já tenho, minha sogra foi vacinada com a AstraZeneca. E a maior parte está sendo com Coronavac. Se ela está no mesmo na mesma família, é um saco. Um pode ir, outro não pode ir. Enfim, eu, por exemplo, fui com a AstraZeneca. A minha mãe também foi AstraZeneca. Minha sogra e meu sogro, AstraZeneca. Então ainda vai dar muito pano para manga e ainda vai ter muita discussão ainda. Acho que está muito no início. A gente tem ainda um tempo de entendimento de como isso tudo vai rolar, mas tem que haver um ponto de entendimento entre os países, porque senão também vai ficar muito complicado administrar tudo isso. Se você tomou a variante A, B, C ou D, como é que vai isso desenrolar, né? Você pode ir para a Inglaterra, não pode ir, a escala, voo, enfim, tem uma novela aí que vai ser... Não, e outra coisa, os cruzeiros marítimos que passam por 10 países. Mas eu vou estar super feliz quando a gente estiver nesta etapa do problema, tá? Opa! Vacinados. Vocês duas podem tirar alguma inspiração internacional. A Silvana faz parte do grupo da Jack Morton, né? Isso.
a MCI já é uma internacional. Então, vou começar até pela Silvana. Você tem conversado com eles lá internacionalmente? Como é que você... Quais as informações que você consegue por participar desse grupo? Olha, Sérgio, a gente pode dividir a conversa com eles com antes e depois das eleições nos Estados Unidos, né? Antes das eleições, que eles estavam lá vivendo o finalzinho do Trump, a gente percebia muita... Apesar deles estarem vivendo um bom ano sob o ponto de vista de negócios, porque eles não são uma agência exclusivamente de eventos e, portanto, eles não perderam todo o faturamento. Eles tiveram, sim, um grande impacto, mas eles já faziam muitas ativações digitais, muitas plataformas. Então, Somebody Love, eles conseguiram ter um bom ano passado. Mas em termos de expectativa do grupo, previsão do grupo, previsibilidade, eles estavam muito incertos quando eles estavam no finalzinho da gestão do Donald Trump. Quando veio a notícia conturbada, né, que ganhou, não ganhou, eu nunca vi uma transição de poder tão... Nem no Brasil a gente conseguiu fazer aquela confusão, né? É uma aula para a gente, por sinal. Eu falei, só espero que a gente não repita esse modelinho aqui. Uma aula que a gente não quer aprender. Só espero que a gente não repita o modelinho aqui, né? O que a gente percebe é que eles estão mais seguros, né? O Biden liberou milhões de vacina, eles têm vacina à vontade na CVS, na Walgreens. Então, assim, vacina não é um problema. Vacina tem à disposição, à vontade. A gente se orgulha muito do SUS. Eu não sou diferente. A gente tem um potencial de capacidade de vacinação realmente muito grande. Mas, assim, os Estados Unidos não têm SUS, mas o governo fez uma parceria com o Walgreens e com a CVS que deu um coro no nosso SUS, né? Assim, pá, do dia para a noite. Então, eu acho que agora eles estão, obviamente, atentos, preocupados com o time, com a saúde de todos, que o país volte a crescer, mas eles estão mais seguros, eles estão mais vendo a luz no fim do túnel. Então, assim, acho que o olhar passou a ser mais otimista do que estava no final do ano passado e no começo desse ano. Você percebe até nas reuniões uma ansiedade sendo mais controlada, mais equacionada. E eu acho que a gente é muito reflexo de lá, né? Vamos ver se a gente consegue, vacinando as pessoas daqui, mesmo que a gente ainda esteja vivendo uma situação difícil, de superação, de desafio, se a gente conseguir enxergar a luzinha no fim do túnel, já dá um otimismo, já dá um ânimo para todo mundo, né? Muito bom. E quais são as inspirações que você está recebendo, as informações que você está recebendo do global? Do global. A MCI tem escritório em 63 países, então as percepções são muito díspares, né? Cada país tem as suas dificuldades, enfim, apesar de ser um problema global, cada um enfrenta de forma bastante diferenciada, né? O caso aqui, o Brasil está enfrentando de um jeito, a Europa está enfrentando de outro. O grande movimento de eventos, obviamente, caiu, que é o carro-chefe, né, da MCI, né, de lá para cá. Mas a gente conseguiu virar rápido para uma coisa digital, com as empresas aqui nessa área de eventos. A área de viagens, essa não teve jeito, em todo lugar parou. Então, isso no global a área que está mais parada, é a área das viagens. Mas a gente vê uma luz no fim do túnel, para final desse ano, início do ano que vem. A maior parte dos países já vão ter, onde a MCI tem escritórios, já vão estar vacinados. Então, também acho que o fluxo vai melhorar. A gente acaba sendo aqui, talvez mais alguns outros países do terceiro mundo que tem uma certa dificuldade com a vacinação, é que vai ter um retorno um pouco mais lento nessa questão das viagens. Mas quanto a eventos e tudo, a Europa corre bem entre eles, enfim, e ações de comunidades, engajamento, que são outras ações que a MCI atua bastante no mercado, elas estão começando a rolar. Eu acho que a luzinha já está começando a aparecer um pouquinho mais, sim.
Silvana, tem uma pergunta do Igor para você. Eu queria responder, posso? Vamos ler. Então, lê você a pergunta, tá. porque de repente alguém não está lendo. Tá, o Igor está perguntando aqui, gente, se as campanhas que foram finalizadas lá em 2018 e 2019 e que tinham viagens como premiações, o que os clientes fizeram? Estão aguardando essas viagens acontecerem ou substituíram por outras formas de premiação? Igor, o que aconteceu? O ano passado, eles esperaram. Não, mais um mês, vamos ver, vai sair a vacina. Vai ter uma liberação. Então, assim, o ano passado, a resposta foi sim, eles aguardaram, só que a partir do final do ano passado e já no início desse ano, eles substituíram. Eles não... Porque também fica constrangedor para a marca, né? Você fez uma promessa lá atrás, em 2018... que você não está conseguindo cumprir, não porque você não queira, mas frustra o premiado, frustra o engajamento. Então, o que a gente notou é que houve um abrir de comportas de todas as viagens que estavam represadas em 18, 19, agora sendo substituídas por catálogos de premiação, por bens físicos, de tudo um pouco, para substituir as viagens. Mas eu acredito piamente que quando a gente tiver um novo cenário onde a gente possa voltar a viajar, mesmo que com restrições, essas empresas que tinham a cultura de pagar prêmios finais ou trimestrais para aqueles que têm a melhor performance, eu tenho certeza absoluta que retomam. O que eles estão fazendo agora é um paliativo para não frustrar os premiados e cumprir com a promessa do reconhecimento. É o que está acontecendo. Então, a gente vai ter aí 1 ou 2 anos de buraco nessa linha de viagens, porque elas não vão acontecer, né? Eu só queria comentar que, assim, como você também, como uma empresa que administra as campanhas e controla as campanhas de incentivo, você tem até um leque maior de premiações e tudo mais. O que a gente viu com os nossos clientes, eles ainda estão aguardando a viagem, então todos ainda esperando para realizá-las. A gente tem alguns clientes que já estão interessados em fazer esse ano ainda, se possível for, e outros já pensando em fazê-la em 22. Mas, felizmente, para a minha área, ninguém dos nossos Mas de qualquer jeito criou... Mas de qualquer jeito criou um buraco. Né? Aquelas empresas que fazem todos os anos, ficou 2 anos sem fazer. Desde 2019 numa viagem que vai acontecer em 22, por exemplo. O buraco existiu. Quer dizer, não é que, por exemplo, a viagem de 18 vai realizar no primeiro semestre de 22, a viagem de 19 no segundo semestre, não. A viagem parou, as campanhas não foram feitas, as novas campanhas. Estão saindo novas campanhas. Não, as campanhas sim. Silvana, mas as campanhas estão saindo. Não mais que prevendo viagem no curto prazo. Exato, é isso mesmo. No curto prazo não, mas no médio e longo prazo sim. Quem tem campanha anual que pode eventualmente premiar em 22, está pensando em viagem sim. Viagem nacional, viagem mais próxima, imaginando alguns destinos não tão complexos de deslocamento. Mas a gente tem veja bem, quando você viagens e experiências também. Quando você fala em termos de premiação futura, eu acho que você está coberta de razão. Mas a pergunta do Igor foi em relação às campanhas que estavam lá para trás. No nosso caso, houve um momento de stand-by. Agora, tipo Colgate, Nivea, um monte de cliente nosso que tinha viagem no final... Veja, não foi uma condução da agência, já que não tem viagem, vamos premiar aqui. Até porque a gente é fã de viagem de incentivo, né? Decisão dos clientes. O que vocês têm aí para a gente substituir a campanha de 18 ou a de 19? Tá. Eu não tive esse caso. Essas viagens que eu estou me referindo agora... Tem as de campanhas futuras, mas a que eu me referi são as de 19 que viajariam em 20, que não aconteceram, eles ainda estão aguardando para fazê-las. Eu não tive graças a Deus, não tive esse cancelamento, porque senão também eu ia estar parada, né? Estou trocando datas, adiando, etc., mas ninguém cancelou ainda. Como é que está? No teu caso, Silvana, como é que está acontecendo? Porque uma parte dessas viagens provavelmente já tinham coisas, hotel pago, já tinham coisas... Como é que ficou? Como é que você fez, Silvana? Porque
vamos pôr, a despesa já executada, vamos pôr, ou não tinha, nesses que cancelou não tinha despesa executada? Não tinha nenhuma despesa executada, porque como as viagens aconteciam ao final do programa, então como a pandemia começou em março, deu tempo de não ter contratado nada. Então ficou mais fácil cancelar, né? Sim. Até porque nem houve cancelamento, porque para cancelar precisa contratar, né? E não houve a contratação. Houve só a promessa. Lá no Broadside, se ela já tivesse comprado. O hotel, o hotel, a viagem, o aéreo já tivesse comprado, daí tem que... Até porque a gente compra muito em cima da data da viagem, porque essas pentelhas dessas operadoras ficam perguntando para a gente qual é o nome, qual é o CPF, senão eu não consigo fazer o bloqueio, senão eu não consigo fazer a reserva. Entendeu? Né, Adriane? Então, mas no meu caso não aconteceu isso. Silvana, faz bloqueio do grupo. A gente conseguiu prorrogar e estender o prazo para não ter multa, manter tarifa e tudo mais. Eu acho que foi uma transição relativamente tranquila. É claro que é desapontador para o premiado, né, não poder realizar a viagem, mas eles estão animados e tem alguns que foi feita alguma sustentação de campanha e eles estão esperando o momento, entenderam a situação, estão esperando o momento da viagem e algumas já estavam pré-pagas, porque, enfim, a gente acaba reservando com uma certa antecedência e elas estão no ar, elas só não têm, algumas têm umas datas para o segundo semestre, tipo outubro em diante, e outras já estão pensando na possibilidade de 22. Mas tá rolando tranquilo até o momento. Não, a gente não teve troca de premiação, não. Muito bom. Bom, estamos quase acabando, estamos no finalzinho da live, então eu queria passar. Eu comecei com a Adriana, agora vou finalizar começando pela Silvana, para as palavras finais, Silvana. Bom, agradecer de novo, né, Sérgio, que você é um monstro nessa articulação de pessoas em cima de temas e discussão. Então, super obrigada mais uma vez, principalmente por nos dar espaço, voz e luz para a gente poder debater essas questões que vão além do empoderamento feminino, né? Isso é um pedaço de um contexto maior dentro da nossa indústria. Então, super obrigada a você pelo, mais uma vez, da gente ter o privilégio de estar aqui discutindo e debatendo e trocando ideias. Agradecer essas pessoas que são queridas, a maioria aqui é conhecida nossa, super gostoso estar sempre junto. Obrigada para todos vocês que nos ouviram. E, Dri, super bacana te ver de novo. Fazia tempo que a gente Pois a gente quase não se vê mais. Cruzava na rua, agora... Era tão fácil, né? Agora acabou. É verdade, verdade. Agora você tem que ir lá para a fazenda. Venha para Minas. Venha para Minas. Que ela vai sair da fazenda para vir para cá, né? Não, você vem para Minas. Pode ser. Numa hora dessa eu vou, porque às vezes ficar em casa demais as minhas rodinhas no pé não aguentam muito. Mas, você vê que eu não dei a ideia da Silvana vir para a tua casa. É de você para Minas. Porque pois é. Realmente a Silvana está muito melhor do que todos nós. Com certeza, gente. Eu tenho um privilégio aqui, não posso negar. Uma delícia, uma delícia. Adriana, suas palavras finais. Eu queria agradecer, Sérgio, a oportunidade. Eu também acho que você sempre puxa temas relevantes. Eu acho que é muito importante, no mês da mulher, a gente destacar alguns pontos. E eu acho que a nossa indústria é formada majoritariamente por mulheres. Se eu estiver enganada, alguém me corrija, por favor. Mas sempre o meio da área de comunicação sempre teve um número grande de mulheres atuando. Então, acho super relevante essas discussões e levantar esses pontos e trocar ideias aqui. Eu acho isso a questão mais importante, principalmente nesse momento onde a gente está com tantas coisas e tantas dúvidas e tantos pontos aflorando, né? Por questão da pandemia, enfim, trabalho em casa, enfim, são temas que nos tocam muito diretamente. Então, eu acho super importante, agradeço a oportunidade e queria agradecer aos amigos queridos que eu vi aqui também, e que participaram da live com a gente. Rodri, eu tô vendo que a gente tem fã-clube aqui. Tá uma delícia. Tô vendo aqui. Eu tô amando. Até deve ser Silvana, deve ser uma delícia. Você, maravilhosa. Silvana, deve ser uma delícia o presidente da... para falar. Eu sou sua fãzona, Igor.
Não, o presidente chamando a Adriane de maravilhosa é ótimo. Tem que pedir pede aumento de salário. Eu vou pedir aumento amanhã, pode deixar. Informe, aguarde. Empoderamento feminino, você viu, né? Exato. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada. Quero agradecer muito a vocês duas. Obrigada, e dizer que nós vamos encerrar essa maratona na segunda-feira com mais 3 mulheres, agora 3 professoras. Professora André Nakani, professora Beth Awada e a professora Vanessa Martin. 3 queridas. Eu não vou perder. Simone, não sei como ela não estava aqui assistindo a gente, hein? Beijo, Simone. Então a gente vai se ver, tá bom? Muito obrigado. Plena, não acredito. Viu? A Simone, viu? A plena. Saiu da toca. Gente do céu. Sérgio, você está desenterrando uns coelhos da toca que você não faz ideia. É isso aí, esse é o objetivo. Pleníssima, delícia. Você que é pleníssima. A gente pode fazer um pouco de tricô até o Instagram nos derrubar, mas tá gostoso. Realmente é um time, gente muito bacana aqui. Só querida. Que saudade. José Duarte. Teca Macedo. Tequinha, aqui, ó. Coraçãozão, Tequinha. Isso. Minha International Producer Worldwide, maravilhosa. Aí, BG Boarding Gate Brasil. Eleonora Jordan. Eleonora. Minha mentorada maravilhosa. Eu tenho uma cariocada aqui nessa live, hein, seu Sérgio? Sim, graças a Deus. A gente... O pessoal do Rio, tem gente aqui de Recife, Pernambuco. De Fortaleza. É isso. Tá um time bacana. Obrigado para todos. Obrigada a vocês. Uma boa noite. Obrigada mesmo. Um maravilhoso feriado. Adorei. Aproveitem, fiquem em casa. Fiquem em casa, fiquem seguros. Exato. Fiquem em casa, usem máscara, mantenham o distanciamento, fiquem seguros e assim que puder, se vacinem. É isso aí. Obrigado, boa noite.